Existe uma falsa percepção da serenidade estática. Não se trata ainda da falta de autocontrole ou de um surto emocional. É um momento quase imperceptível em que algo dentro de nós começa a se deslocar. E é bem nessa hora que a nossa paz se fragiliza. Esse é o ponto de origem. Entretanto, a verdadeira resiliência emocional não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de navegar nelas. Ao contrário do que se pensa, o descontrole não começa na explosão, e sim na contenção. Naquilo que foi engolido seco, tolerado além do limite, ou não encontrou uma forma de expressão. A nossa calmaria também depende de fatores externos. Porém, quando esses fatores mudam drasticamente e de forma agressiva, como um ataque direto, uma crítica injusta ou mesmo uma calúnia, nossa casca de serenidade acaba se rompendo, porque ela não foi construída sobre bases profundas de autoconhecimento daquele específico gatilho. E aqui surge uma pergunta incômoda. Até que ponto controlar demais seria o primeiro passo para perder o controle? Porém, a ausência de autocontrole não é um fracasso, e sim um indicador. Ele mostra exatamente onde somos mais vulneráveis e onde precisamos fortalecer a nossa musculatura emocional. Segundo o psiquiatra Gustav Jung, tudo aquilo que não é conscientizado retorna, e retorna com mais força. Às vezes como impaciência, irritabilidade extrema, outras vezes como uma reação desproporcional, que a própria pessoa não reconhece como sua. Agora veja o que está por trás da sensação de traição como exemplo. Nós humanos somos seres sociais e tribais. Temos expectativas implícitas de lealdade e amparo, especialmente de quem amamos. Mas quando somos atacados e ao mesmo tempo nossa base segura, o círculo familiar ou social, valida o ataque ou nos nega apoio moral, o cérebro processa isso como uma ameaça existencial. É a dor da exclusão. A ofensa externa dói, mas a validação, a indiferença dessa ofensa por alguém próximo paralisa ou causa uma reação explosiva de defesa. É vital entender que a provocação de um conflito vindo de uma pessoa próxima diz mais sobre as próprias inseguranças ou medo dela do que sobre a razão ou o valor daquele que se descontrolou. O descontrole surge da tentativa de provar a sua inocência para quem deveria estar do seu lado. Se você chegou até aqui e estiver gostando, dê o seu like e se inscreva no canal. Assim os meus vídeos podem chegar até aqueles que se interessam por estes assuntos. Então podemos continuar. Mas qual a origem da perda de controle? Na maioria dos casos surge de um conteúdo psíquico reprimido que finalmente encontrou uma brecha. E quando essa brecha se abre, não sai apenas o que motivou a situação atual, sai tudo. É por isso que em certos momentos a reação não corresponde ao fato presente. Uma palavra banal, um olhar atravessado, uma provocação pequena podem acionar uma avalanche emocional. Nesse ponto, a consciência ou a razão já perderam terreno.
E o mais desconcertante, no fundo, a pessoa sabe que está passando do limite e mesmo assim não consegue interromper. Esse é o momento em que o ego deixa de conduzir e algo mais primitivo surge. A imagem clássica usada desde a antiguidade é a de uma carruagem com cavalos desgovernados. A razão segura as rédeas, mas quando a tensão acumulada é grande demais, as emoções, ou seja, os cavalos, disparam. E aqui entra uma questão delicada, pois após a explosão vem o próprio julgamento em forma de constrangimento, remorso, a sensação de ter traído a própria imagem. Mas essa leitura ainda é superficial. O descontrole emocional não é apenas uma falha moral, ele é um fenômeno psíquico que revela conteúdos reprimidos, feridas narcísicas, projeções e até mesmo uma necessidade profunda de reconhecimento e apoio. Mas há um perigo ainda maior. Quando a pessoa nega completamente esse conteúdo, ela se culpa ou culpa o outro. Então o ciclo se repete, porque o material psíquico continua ali, aguardando outra oportunidade. A pergunta muda, deixa de ser por que eu perdi o controle e passa a ser o que dentro em mim precisava ser ouvido antes disso acontecer. Essa é a pergunta que abre caminho não para justificar, e sim compreender. Só que compreender não é passar pano, é assumir a responsabilidade com lucidez. E agora veja aqui o ponto mais importante. Preste bem atenção. O verdadeiro controle não está em reprimir, mas em reconhecer o que está começando a se mover dentro de você, antes da explosão, antes do acúmulo e da ruptura. Todos nós temos um ponto de ruptura. A diferença não está em nunca perder o controle, mas em aprender a reconhecer quando estamos nos aproximando dele. E esta é a verdadeira inteligência emocional em ação. Agora, vale ressaltar brevemente o papel da inteligência emocional no meio disso tudo. Ela nos ensina que o primeiro passo para que uma fagulha se transforme numa explosão é justamente identificarmos as emoções antes que elas nos dominem. Ou seja, ao reconhecermos nossos gatilhos emocionais, conseguimos criar um espaço entre o estímulo e a reação. Isso significa praticar a autoconsciência. Observar o que estamos sentindo em tempo real, sem julgamento, e escolher a resposta mais construtiva. Além disso, a inteligência emocional também nos ensina a gerenciar o estresse e a manter a empatia, mesmo em momentos de tensão, o que evita que o conflito escale. E aqui deixo uma pergunta para você refletir. Alguma vez você já pôs em prática essas ferramentas nas situações em que se sentiu provocado? Finalizando, talvez o maior sinal de consciência não seja evitar a queda a qualquer custo, mas conseguir olhar para ela sem fugir do que a mesma nos revela. Até o nosso próximo encontro.